Nobres senhores vereadores, passamos agora à primeira discussão e votação, projeto de lei complementar de número 7, senhores vereadores, do ano 2018, que institui o programa especial, institui o programa especial de recuperação fiscal, o Refis, de autoria do Poder Executivo. Nobres pares, senhores vereadores, está em primeira discussão. Em discussão. Palavra, nobre vereador Renato Caropa. Senhor presidente, eu votei favorável para que a gente viesse a discutir isso ainda hoje, porque é importante a gente ter a clareza que todo final de ano a Prefeitura institui o Refis, junto com a Câmara. Nós, a Câmara, aprovamos, a Prefeitura propõe e a gente aprova o Refis. Isso é importante para que as pessoas que tenham tido dificuldade para arcar com os débitos junto à Prefeitura, com o tributo, enfim, é importantíssimo. Só que nós precisamos ter um alerta agora de que é preciso pensar se todo ano fazer isso é bom para a cidade ou é bom para alguns da cidade. Nos 100 maiores devedores de IPTU do município, por exemplo, os 100 maiores devedores de tributos do município, pessoa física, tem diversos ex-agentes políticos, ex-secretários, enfim, que faz a adesão ao Refis, e feita a adesão no Refis, ele suspende a execução fiscal. Judicialmente ganha tempo. Então nós estamos aqui, aí todo ano, a Prefeitura deixa de executar os grandes, porque faz a adesão. Ela propõe a execução, eles fazem a adesão ao Refis, não, vereador Marcelo? E aí fez a adesão, suspende a execução. Então, olha como é que a Câmara fica aqui. Você não aprova o Refis, você também não dá a possibilidade daquele trabalhador que teve dificuldade, um ano difícil, o país passa por uma crise danada, de poder arcar. Ao mesmo tempo, se você aprova, você favorece aqueles que todo ano fazem a adesão ao Refis apenas para suspender a execução. Eu acho que a Prefeitura, nós precisamos pensar aqui num cronograma maior, não dá para fazer todo ano. Eu acho que a gente tem que fazer, sabe, a Prefeitura precisa propor, o Poder Executivo como um todo, e aí precisa fazer justiça, não é só neste governo, o governo passado também foi assim, de sempre propondo o Refis e sempre chegando aqui no final do ano, a toque de caixa, mas dizer o seguinte, é preciso a gente pensar se não é necessário para já dar a oportunidade do povo trabalhador, do povo mais pobre pagar o seu tributo, parcelar, mas a gente fazer isso de cada 2 anos, a cada 3 anos ter o Refis. Não dá para fazer todo ano, dando a possibilidade dos maiores devedores continuar devendo e a Prefeitura não ter condições de, pelo menos não formalmente, de cobrar. Então eu tenho uma série de preocupação. Eu queria, inclusive, como esse projeto foi, também é bem verdade que ficou um tempo na Comissão de Justiça e Redação, né? Mas também que a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária pudesse analisar, do ponto de vista, o quanto se arrecadou no Refis passado, o quanto os maiores devedores fizeram adesão ao Refis passado, arcaram e nós conseguimos colocar isso em dia. Precisa levantar essa lebre aqui, porque todo ano os maiores devedores, boa parte dos maiores, fazem adesão apenas para suspender a execução fiscal, o processo judicial. Então, eu fico preocupado com essa matéria aqui. Eu espero, talvez, aqui, vou deixar para que a membros dessa comissão faça, mas talvez a comissão, antes de votar em primeira, pudesse pedir vista, algo do tipo, analisar, cobrar informação da secretaria nesse sentido. Saber se os grandes devedores, inclusive, os maiores devedores, ex-agentes políticos, os maiores devedores, arcaram com seus compromissos ou apenas aderiram para fazer essa artimanha jurídica possível, é verdade, mas que a Prefeitura está dando a possibilidade de fazê-lo. É isso, senhor presidente. Senhores vereadores, ainda em discussão, a palavra no vereador Luiz Fernando. Mais uma vez, boa tarde a todos. Me sinto muito à vontade para falar sobre o Refis e emitir a minha opinião, né? Não sou melhor do que ninguém aqui, mas comungo em boa parte daquilo que falou o nobre vereador Renato Bispo Caroba. O Refis, ao longo dos anos, da maneira que o Executivo vem fazendo, implementando na nossa cidade,
ele só incentiva o mal pagador. O que o nobre vereador colocou é o que de fato ocorre. Trabalhei no setor tributário, todos sabem isso. Então, são muitos os contribuintes, e aí eu vou colocar de maneira geral, vereadores, não só os maiores, mas enfim, né, também a população de maneira geral, ela adere ao refis, paga a primeira parcela e às vezes abandona, ou da forma que está na lei, me parece para o cancelamento tem que haver o inadimplimento de pelo menos 3 parcelas, e isso é óbvio, dificulta em muito o trabalho da execução fiscal. Então assim, eu entendo que o município precisa arrecadar, né? Nós precisamos tomar medidas. Outro dia disse aqui nessa tribuna, falando a respeito de medidas que estão sendo tomadas, muito se fala de combate à corrupção, é óbvio que nós temos que combater de forma dura, né, de forma contundente a corrupção, mas pouco se fala de combater a sonegação nesse país. O prejuízo que nós temos no nosso país com relação à sonegação fiscal são de bilhões de reais. Bilhões de reais. Cobriria tranquilamente o rombo da Previdência. E aí o trabalhador, aquele que trabalha, sua camisa, né, ele não precisaria ter aí alguns direitos talvez retirados por conta da Previdência. Então assim, quero dizer que infelizmente, vereador Renato, faço parte da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e também da fiscalização da orçamentária. Não haverá tempo hábil, essa que é a verdade, para a gente adquirir essas informações, né? Infelizmente. Mas eu quero aqui colocar que não irei, a princípio, votar contra, mesmo com isso, porém, vou deixar um alerta. Estarei verificando se ao longo do período do refis e da vigência, estarei fazendo uma fiscalização mais direta em cima dessas pessoas que aderiram a refis e qual é o histórico. Infelizmente, fazer uma mudança na lei para talvez excluir essas pessoas que vêm cotidianamente, corriqueiramente aderindo e depois elas cancelam, talvez nós estaríamos ferindo o princípio aí da isonomia. Então fica delicado, né, fazer uma análise assim rápida nesse sentido. Mas é importante, inclusive, um alerta, vamos dizer assim, ao Poder Executivo, se há cargos comissionados, agentes políticos ou não, ocupando cargos comissionados e possuem dívida com o município, é a hora de honrar essas dívidas, porque se não é ilegal, no mínimo é imoral você ter nos quadros da prefeitura cargos comissionados de pessoas recebendo dinheiro público e devendo para o erário. É a hora, no meu entendimento, com muita tranquilidade eu falo isso, dessas pessoas, senhores vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa aqui, deixarem a sua situação fiscal em dia. O prefeito dá essa oportunidade, se aí não tiver, prefeito exonera, porque é uma vergonha se isso acontecer. Essa é a opinião desse vereador e eu estarei fiscalizando nesse sentido. Mas eu fiz questão de me pronunciar, colocar aí, né, a minha opinião, o meu posicionamento com relação a isso. Então, também comungo que talvez nós devemos dar um prazo maior. Talvez que seja esse último. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Em discussão, a palavra no vereador Rafael Laranjeira. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu comungo da opinião dos vereadores que antecederam. E além disso, eu gostaria de acrescentar. Esse vereador tem uma dúvida jurídica. Talvez, no meu entendimento, mandando esse refis constantemente, todos os anos, na minha opinião, isso para mim caracteriza uma renúncia de receita. Porque nós temos hoje, por exemplo, a maior devedora do município, 45 milhões de reais. Você abre um refis e dá um desconto para esse mal pagador, que já teve diversas oportunidades de estar negociando e estar colocando a sua dívida em dia. E nós estamos abrindo mais um refis. Ele vai
negocia com a prefeitura, paga a primeira prestação e deixa as demais inadimplentes. E consegue tirar sua certidão para fazer o que ele pretende fazer na cidade, no caso de um CNPJ. E no caso das pessoas que possuem a dívida no nome físico mesmo, não no jurídico, hoje nós temos inclusive secretário na prefeitura com 500 mil em dívida na cidade. Então, no meu entendimento, se caso estivesse do outro lado, do lado do judiciário, eu teria esse questionamento nas contas do prefeito a respeito da renúncia de receita. Porque nós temos a Secretaria de Finanças e de Planejamento, fazem toda uma estrutura, todo um pensamento, Luiz Fernando, para a cidade, sobre X que vai arrecadar, e aí a prefeitura vem e abre mais um refis. Então, às vezes, você dificulta até o trabalho da Secretaria de Finanças. Nós, às vezes, questionamos aqui que a finança manda um orçamento Y ou A de forma errada, etc., vira aquele debate, mas vamos nos colocar de quem está lá do outro lado na finança. Ele planeja, vereador Rogério, receber X, e aí o prefeito abre um refis, onde o cara vai renegociar, vai pagar só a primeira, não vai pagar o restante. E então é um caso complicado. Cheguei a perguntar aqui ao doutor Tanoeiro, que abrilhanta aqui a nossa sessão com a sua presença, se era possível nós fazermos uma emenda para limitar o valor. Então, por um exemplo, pessoas que devessem até R$10 mil poderiam estar sendo contempladas pelo refis, mas segundo o doutor aqui, fere o princípio da isonomia, então essa emenda não é possível, ou é para todos, ou não é. Então fica complicado, realmente. Nós sabemos da crise, sabemos de pessoas de baixa renda que estão precisando, que quem paga a conta é a pessoa, o trabalhador. O trabalhador ele tem medo de perder o seu único bem ali, às vezes seu imóvel, ou de sujar o nome, etc. e tal. Os grandes devedores estão se lixando, e não é para mais, né? Parece que quem mais deve em Arujá consegue cargo de secretário, cargo de diretor, então parece que em Arujá é bom ser devedor, Rogério, é bom dever bastante. Então fica esse questionamento, esse alerta, que fica um voto difícil, vereador. Então gostaria de, se possível também a comissão pudesse estar pedindo vista, seria bom para a gente estar debatendo esse projeto. Ainda em discussão, a palavra no vereador Gabriel. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito pertinente esse debate legislativo, sobretudo que foi arbitrado pelo orador Renato Caroba. No artigo 6º da matéria, diz assim, o contribuinte será excluído automaticamente do refis nas seguintes hipóteses. Primeira, descumprimento de quaisquer das obrigações instituídas para essa lei complementar. Segunda hipótese, inadimplência de 3 parcelas consecutivas ou alternadas. Diante disso, é preciso ver com a prefeitura qual é a intenção, porque de fato quem paga de verdade é aquela pessoa que é o cara que não conseguiu pagar por N razões, vai ter a oportunidade de pagar. Então, se de vista você conta nesse sentido. Agora, o grande devedor, a prefeitura tem que parar de alisar essa pessoa. Que o grande devedor, todo mundo sabe quem é o grande devedor, é preciso, nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis uma lei que autoriza, inclusive, negativar o cadastro dessa pessoa. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte, o grande devedor está negativado? Porque chega constantemente na casa do pequeno devedor aí, vou falar do pequeno devedor, uma pessoa que está devendo IPTUzinho, inclusive esses dias a cidade está forrada de cara de cobrança de IPTU, hein? Uma mulher me encontrou na porta da cama desesperada, com a cartinha de R$200. Eu fui ver para ela, foi um limpa-fossa que foi feito. Eu pergunto, vou votar favorável à matéria, mas e o grande devedor? Está tendo o mesmo tratamento? Não estaria prevaricando, no caso, a execução fiscal, então, já que não está executando o grande devedor? Porque o mínimo que poderia fazer é executar, então, o grande devedor. Ué. Eu sou favorável que vote com essa questão, senhor presidente, que a prefeitura precisa tomar um pouco mais rigorosa, não estou dizendo que não é. Levando em consideração que foi falado aqui que beneficia o grande devedor, é preciso tomar um pouco mais de cuidado com essa gente. Por quê? Especulador é especulador e tem que ser tratado como especulador. Contribuinte, pode ter acontecido acidente de percalço, ter ficado desempregado, a crise bateu na porta, dificultou, não conseguiu pagar. Essa pessoa não pode ser penalizada, mas o especulador tem que ser penalizado. Se a gente for pegar aqui no rol de devedores do município, que tem de especuladores. O que é especulador? É o cara que tem uma grande área, não toma conta, não faz nada. Porventura,
alguém começa a entrar na área, ele vai lá na justiça, entra com ação de reintegração e canta de galo, tem que pagar os tributos dele. E a prefeitura tem dispositivos para fazer cumprir o pagamento de tributo. Então ela tem que fazer isso. Vou votar favorável, senhor presidente, hoje. Se vier a pedir de vista, eu vou votar contra, vou votar favorável à matéria e deixa aqui um alerta aqui. Se isso realmente está acontecendo, o departamento prevaricou, porque ele não está cumprindo a lei dele. E automaticamente o chefe do executivo também prevaricou e é crime de responsabilidade, amigo. Muito obrigado. Ainda em discussão, a palavra é do nobre vereador Dr. Marcelo Oliveira. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Bom, no meu entendimento, aqui eu vou até discordar essa situação de intercalar o refis, ele tem que ser feito todos os anos, porque beneficia a classe de baixa renda. E nós não podemos nunca aqui, o vereador Luiz Fernando, deixar com que esse grupo pequeno prejudique as pessoas de baixa renda, que vão lá, fazem o refinanciamento, pagam em dia. E esse público, vereador Renato, eles agem dessa forma para protelar. São efeitos protelatórios, isso é contra a legislação. Então, a execução fiscal, que eu falei através do Poder Judiciário, mais uma vez, tem que ir lá e mostrar que isso é notório, que eles estão utilizando todos os anos para pagar a primeira parcelinha lá, vereador Luiz Fernando, e suspender a execução fiscal. E a gente tem ferramentas para isso. Basta o jurídico fazer um trabalho levando ao judiciário, que não, muitas das vezes pelo excesso de processos, não visualizam isso e mostrando, provando que eles utilizam isso como efeito protelatório para não pagar. Essa é a ferramenta correta. Agora o refis, se a gente intercalar de 2 anos, a gente estaria prejudicando as pessoas de baixa renda que muito precisa. E o município vem arrecadar com o refis. Então fica aqui a indignação até para que o juiz, o jurídico, faça esse trabalho de provar que eles estão utilizando essa ferramenta que beneficiam as pessoas de baixa renda e até eles, mas para efeito protelatório, para suspender a execução fiscal. Isso tem que ser feito, eu acredito que sendo feito, de alguma forma o Poder Judiciário, eles vão cessar essa artimanha dos grandes devedores, para que eles paguem e até os outros determinados processos relacionados a penhora e demais situações com relação ao patrimônio desses grandes devedores. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, a palavra do nobre vereador Castelo Alemão, na sequência Paraíba Car e, por fim, Paulinho Marlino. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, por presente, infelizmente, já foi amplamente explanado aqui pelos pares que me antecederam, que utilizam dessa brecha jurídica aqui no município e os grandes devedores acabam aderindo ao refis, paga-se as primeiras parcelas, escapa judicialmente e a dívida tem sido constantemente aumentada. Também, infelizmente, senhor presidente, a Câmara, neste momento, se vota contrário, ela vota contrário àquele cidadão de boa fé, aquele que de fato teve algum problema, de fato não conseguiu honrar ali com seus compromissos e vê nessas aprovações, nessas leis, a possibilidade de colocar o seu débito em dia. Mas infelizmente é usado por maus feitores e que facilmente são identificados, que aderem sempre aos refis que são aprovados e também em reuniões aqui nesta casa com o prefeito anterior, a gente soube através de secretários que a adesão é baixa. A adesão ao refis é baixa. O que se arrecada não é satisfatório. Então, tem sido sim usado simplesmente como uma espécie de... um induto. Estão usando como um induto os maus pagadores. Usam de escudo aqueles que realmente necessitam e utilizam aí para dar um drible aí no jurídico da prefeitura. A prefeitura gasta ali executando a dívida e quando cria-se o refis, a prefeitura acaba perdendo tudo aquilo que foi gasto no processo. Sinceramente, para evitar isso, senhor presidente, eu vou votar contrário ao refis pela primeira vez. Eu vou fazer esse enfrentamento dessa vez, votarei contrário,
faria esse enfrentamento para dar um basta nisso. Esse é meu voto. Cada par vota de acordo com o seu entendimento. Pois não, novo par. A palavra ao vereador para Ebacar. Senhores vereadores, uma matéria complexa. Nós sabemos aqui, todo mundo falou em o grande devedor, eu quero falar o nome do grande devedor. Imobiliária e Construtora Continental. Ou seja, nós estamos mudando a lei de zoneamento, o plano diretor da cidade, e nós, pelo legislativo, nós estamos decretando também umas ex no centro residencial, onde nós podemos ter a oportunidade do município executar esse maior devedor do nosso município, ou seja, executar, tomar a área e, de certa forma, que ele está devendo mais de 45 milhões para o nosso município. Quero dizer aqui também que quando se faz um projeto desta envergadura, o executivo ele não pode limitar, como já foi bem falado aqui, limitar quem pode aderir ou não. Então, Luiz Fernando, o que significa isso? A Imobiliária e Construtora Continental, ela, todos os anos, se ela entrar com refis, conforme o secretário da Casa, o Gabriel, leu, nós temos os impedimentos de como é cancelado esse refis. Mas ele está amparado pela lei. A melhor forma que nós temos de dar um basta nisso, volta a reafirmar, é a prefeitura executar o maior devedor. A partir daí, nós teremos feito a lição de casa, e quem está devendo, ele vai correr atrás e não vai atrasar. Eu quero dizer aqui, senhores e senhores, que também nós temos dispositivo que nós podemos fazer aqui por esta Casa de Leis. Quando se foi falado que agentes políticos, hoje eles são Rafael Laranjeira, eles não ligam, eles devem aos cofres públicos e ele recebe mensalmente sendo secretário. Nós podemos aqui fazer uma lei proibindo do chefe do executivo ele poder contratar a cargo comissionado um agente público nesses moldes. Então é o seguinte, isso é uma outra questão que nós vamos aí estudar para que nós possamos fazer isso e coibir isso. Quero dizer aqui e quero pedir aqui o voto favorável. Imagine, tem aquele cidadão que está devendo R$100 na prefeitura, que entrou na dívida ativa, que ele está negativado, tem aquele que deve R$1.000, e essa é a oportunidade que ele recebeu um 13º, que ele está tentando controlar suas contas. Quero ir além. A prefeitura muitas vezes, Cris, ela erra na peça orçamentária, na fábrica, a fabricação dessa peça orçamentária. E isso aqui é um dispositivo que ela corrige, que a receita que foi perdida, ela vai entrar para os cofres públicos. Então, fica umas interrogações, mas eu peço o voto favorável para todos os vereadores, para que nós possamos dar oportunidade a quem mesmo quer quitar suas dívidas. No mais, uma boa tarde. Ainda em discussão, a palavra do vereador Paulinho Marlini, na sequência, pastor Edmar. Mais uma vez, boa tarde a todos aí, público presente, internautas. Com os vereadores que antecederam a minha vez, só vejo duas situações: oportunidade e oportunismo. Oportunidade para quem é de baixa renda, para quem precisa, para quem é carente. E oportunismo para esses mal pagadores, que são beneficiados, que na maioria dos casos, haja vista que nós temos a maior porcentagem de desconto
em parcela única, no caso do refis. Esses pilantras mal pagadores que realmente compromete a população no todo. Também, por outro lado, não podemos deixar que a população de baixa renda seja prejudicada por causa dessas pessoas incompetentes, esses pilantras que só sabem se beneficiar em prol de um sistema que chega no final do ano, ele vai ter condições, ferramentas e acesso para poder ser beneficiado. Então, já que vai ter essa arrecadação do refis, eu sei que é uma coisa meio que impossível, mas já dou essa sugestão para você, prefeito José Luiz Monteiro, que possa pegar essa arrecadação, parte desse valor, e pagar os direitos trabalhistas de todos os funcionários lá da inovação, que estão lá à mercê. Pega esse dinheiro. Pega o dinheiro desses pilantras que estão devendo para vocês, desses mal pagadores, e acerta com esses funcionários, acerta esses colaboradores. Uma sugestão que eu dou para você. Com certeza não vai ser possível fazer isso, mas é minha sugestão que fica aqui, publicamente para vocês. Vereador Pastor Edmar, esses dias eu estava lá embaixo. Meu pai tem um terreno ali na frente do McDonald's. Era alugado para o nosso antigo vereador aqui, João Baiano. Durante 20 anos alugado para ele. Quer processar, pode me processar. Eu tenho advogado. Porque eu não estou falando mentiras, estou falando acima de afirmações. Está vindo dívida ativa para meu pai até hoje, no valor de 20 mil reais. Conclusão, meu pai passou o terreno para o rapaz no ano de 1992. Até hoje vem a execução fiscal, dívida ativa para meu pai, valor de 20 mil reais. E o terreno nem do meu pai não é mais. A pergunta que não quero calar, por que não passa para o nome dele? Por que não passa para o nome dele? E aí o que acontece? Não tem construção no imóvel, e vem valor de dívida ativa. Agora chega o refis, final de ano, esse valor de 20 mil reais, você negocia por 3 mil reais. Você negocia por 4 mil reais. Parcela única, você quita, você paga. Então, realmente é lamentável. Só vai beneficiar as pessoas, só os mal pagadores. Só os mal pagadores. Porque a pessoa honesta, a pessoa digna, não pode ser prejudicada por causa de pessoas como essas. No mais, uma boa tarde a todos aí. Passou de mar a palavra de Vossa Excelência. Senhor presidente, o vereador Renato Caroba, Vossa Excelência, com a sua sempre brilhante respostas aqui, o senhor me fez dar uma pesquisada no que diz respeito ao refis. E a Vossa Excelência está de parabéns por fazer esse embate aqui acerca do refis. Eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência, essa briga não é de agora não, já vem de longe. O vereador aqui está por dentro, meu irmão, está pensando o quê? Essa briga já vem de lá de trás, senhor presidente. É uma briga do governo do Estado é uma briga do governo do Estado e do Congresso. Só que eu quero a mesma fala aqui dos nobres colegas, eu também vou votar a favor, porque eu não posso deixar com que como diz o Paraíba, permita citar a Vossa Excelência, o Paraíba, esses larápios, né? Ficar tirando proveito e coitado da população de baixa renda ser prejudicada. Então, senhor presidente, eu vou votar também favorável. Vamos tocar o barco para frente, que o povo precisa de ajuda. E se nós temos condições de ajudá-lo, vamos para cima. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Dalpar. Senhor vereador, encerrada a discussão, passamos à votação. A primeira votação do projeto de lei complementar de número 7 de 2018, que institui o Programa Especial de Recuperação Fiscal, o refis, autoria do Poder Executivo. Com 12 votos favoráveis, uma abstenção e 2 votos contrários, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar de número 7
2018.